Nesse vídeo a gente continua a nossa caminhada no estudo da racionalização de denominadores. Essa é a aula de número 5, que a gente vai ver aqui o terceiro caso, né, professor? Isso, que eu tinha para passar aí para vocês nos 3 casos mais comuns. Tá legal? Bom, eu vou deixar um card aqui em cima para a aula de número 1, para entender tudo que eu vou fazer aqui direitinho. O ideal é ver pelo menos a aula de número 1, tá? A história lá do fator racionalizante, professor, isso. Mas se você estiver muito na correria, eu vou tentar te ajudar também, beleza? Mas o ideal é ver lá, começa lá, vê a aula de número 1, depois você volta para cá, tá bom? Professor Davi, eu digitei no Google, eu quero ver esse caso específico. Como é que eu me viro? Você vai fazer o seguinte, ó, primeiro você vê se trata disso mesmo. Terceiro caso, o denominador é uma soma, é uma adição ali, isso, uma soma, ou uma diferença, uma subtração de 2 termos, tá? Em que pelo menos um deles é um radical. Isso, você tem aqui, olha, índice 2, ou seja, raiz quadrada, tá? Pode ser os dois com radical, ou pelo menos um deles, né, professor? Isso, tá? De 2 termos radicais de índice 2, sendo pelo menos um dos termos um radical. Botei um exemplo com sinal positivo, botei um exemplo com sinal negativo, botei um exemplo que os dois são radicais e botei um exemplo que um só é um radical. Beleza. Caiu nesse caso? Como é que você vai fazer? Você vai fazer desse jeito aqui, ó. Que já está pronto, aqui a gente constrói juntos, tá? Você vai fazer desse jeito aqui, ó. Você vai multiplicar o numerador e o denominador. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse rapaz aqui. Ou seja, você vai pegar esse denominador, vai colocar ele entre parênteses, não esquece de botar entre parênteses, tá bom? Que é para mostrar que está multiplicando, né? Isso. Vai botar ele entre parênteses na parte de cima e na parte de baixo, multiplicando o numerador e o denominador, beleza? Trocando o sinal dele. Sempre troca o sinal, professor? Sempre. Eu posso esquecer? Não, nem pensar, tá? Então, sempre trocando o sinal dele em cima e embaixo. Ou seja, aqui é raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Quando eu colocar entre parênteses aqui em cima, eu não vou botar mais, eu vou botar menos, ó. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. E eu faço a mesma coisa embaixo, professor? Você faz. Só repetir aqui, botei entre parênteses, para mostrar que agora está multiplicando os dois, né, professor? Isso. Que multiplica raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Eu multipliquei o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2. Só repeti os dois termos e troquei o sinal de mais para menos. Por que a gente faz isso, professor? Para usar um artifício que a gente vê lá em produtos notáveis, tá legal? Quando você tem assim, olha, a ao quadrado menos b ao quadrado. Aí a gente sabe que isso aqui é a menos a mais b, que multiplica a menos b, ou vice-versa, tá bom? Então, isso aqui que multiplica isso aqui é igual a isso aqui, professor? Então, eu vou usar este artifício, tá? Para justamente conseguir realizar isso aqui, ó, tá? Trazer daqui para cá. Esse é o meu a, esse é o meu b. A mais b que multiplica a menos b. Tá bom, professor? Isso aqui vai se transformar nisso. Vai a ao quadrado menos b ao quadrado, produto da soma pela diferença. Tá bom? Tá legal, professor? Acho que foi, hein? E sim. Veja, esse é o a, esse é o b. O que eu vou fazer? Raiz de 5 elevado ao quadrado. Bota entre parênteses direitinho para mostrar que aqui, ó, a base é raiz de 5, eu estou elevando isso ao quadrado. Menos, né, professor? Isso, aqui sempre menos, tá? É a ao quadrado menos b ao quadrado, tá bom? E o b, quem é? O b é a raiz de 2, professor. Isso, aí a base agora é raiz de 2, você vai botar aqui entre parênteses elevado ao quadrado. Pronto. Eu sei que a raiz de 5 vezes a raiz de 5 é raiz de 25 e a raiz de 25 é 5, né, professor? Trocando em miúdos, como a gente faz de forma maceteada para os alunos, né? Está elevado ao quadrado aqui, pode cortar o quadrado com a raiz, sobra só o 5, né, professor? Isso. Está elevado ao quadrado aqui, pode cortar aqui, sobra só o 2, né, professor? Isso, porque o que está acontecendo ali, na verdade, é a raiz quadrada de 5 ou a raiz quadrada de 2, né? Elevado ao quadrado é ela vezes ela mesma. E quando está multiplicando, a gente coloca todo mundo, pode colocar os dois debaixo do mesmo radical. E aí você fica assim, ó, com esse radicando aqui, ó. Raiz de 5, que multiplica a raiz de 5, é igual a raiz de 5 vezes 5. E qual é a raiz de 5 vezes 5? É 25. Saquei, professor, que vai dar 5, né? Tá bom? Então, de forma mais maceteada, a gente fala para os alunos, olha, corta esse 2 com aquela raiz ali, no final fica o 5. Corta esse 2 com a raiz é quadrada, isso, corta, sobra o 2. Em cima tu não mexe mais não, vem repetindo, 5 menos 2, 3 e finaliza. Teu professor vai querer que você chegue aqui, tá bom? O máximo que você poderia fazer ali, caso fosse necessário, tá bom? Seria uma distributiva aqui, né? 4 vezes raiz de 5 dá 4 raiz de 5, menos 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Ou, se você encontrasse, né, um número aqui embaixo que fosse divisível também por 4, ou que desse para simplificar, por exemplo,
Se aqui fosse 2, eu ia fazer 4 dividido por 2, 2, né, pessoal? Isso, aí a resposta seria 2, que multiplica a raiz de 5 menos a raiz de 2. Beleza? Isso aí, simplificaçãozinha no final. O importante é você pegar a visão desse processo. Chegou aqui no final, tenho certeza que não vai errar mais bobeira nenhuma. Tá legal? Vamos fazer junto aqui? Esse aqui, professor, isso, vai preparar teu rascunho lá. Vamos fazer juntos. Ó, a fração é a seguinte. A 5 sobre 3 menos a raiz quadrada de 2. Perfeito. Caiu nesse caso? Caiu. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador e vou multiplicar o denominador por 3, aí eu vou trocar o sinal para mais a raiz quadrada de 2. Você vai. E depois você faz a mesma coisa que eu fiz aqui, beleza? Vamos lá. Vou repetir então 5, vou abrir parênteses, sempre entre parênteses, né, pessoal? Isso, aí tu coloca aqui, ó, 3 mais raiz de 2. Beleza. Na parte de baixo, tu só vai repetir o 3 menos a raiz de 2, multiplicando, aí bota entre parênteses, né, pessoal? Isso. Ó, entre parênteses, 3 menos, é só repetir, beleza? Raiz quadrada de 2. E aqui do lado eu coloco novamente, né, o nosso fator racionalizante, que é o 3 mais raiz quadrada de 2. Entre parênteses também, né, pessoal? Isso. 3 mais a raiz quadrada de 2. Ou seja, eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo fator racionalizante. Eu multipliquei o numerador e o denominador por 3 mais a raiz quadrada de 2. Pronto. Aí agora tu vai usar aquele joguete, artifíciozinho ali, né? O produto notável, né? Isso. Esse vai ser o A, esse é o B. Sim. A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu coloco entre parênteses, né, professor? Isso, você coloca entre parênteses. Não mexe em cima mais não. Coloca aqui 5. 3 mais raiz de 2. Aqui também 5. 3 mais raiz de 2. 5. Que multiplica 3 mais raiz de 2, tá? E na parte de baixo aqui, primeiro o 3 ao quadrado. Coloco o menos ali, né, pessoal? Isso, menos, tá? E aqui, entre parênteses, também a raiz de 2. Esse é o A, esse é o B, né, pessoal? Isso. Elevado ao quadrado, tá bom? Deixa eu botar aqui direitinho, já que eu tô fazendo com a régua. Botar todos eles com a régua, depois vocês printam aí, tá? Eu saio da frente, vocês printam. E a gente parte para um segundo quadro, que eu vou colocar no segundo quadro duas questõezinhas, tá? Pra gente praticar um pouquinho mais, que matemática não tem jeito, né? Quanto mais praticar, melhor, né, pessoal? Isso. Bom, 3 ao quadrado a gente sabe que é 9, menos. Aí aqui aquele esqueminha, né, pessoal? Isso, ia ficar ali raiz de 2, que multiplica a raiz de 2, que é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, né, pessoal? Isso. Então, cortei. No final das contas, sobra o 2 aqui. Beleza. Então, 9 menos 2, 7. Deixa eu só botar aqui a raiz quadrada de 2 novamente. E vocês printam aí, tá legal? Qualquer dúvida, pessoal, deixa um comentário aí embaixo, tá bom? Que assim que der, eu respondo todo mundo. Beleza, pessoal. Nosso segundo quadro está prontinho aqui, esperando por nós. Vocês vão ver que eu troquei, botei um tico-tico a mais aqui, botei um tico-tico a mais aqui. Tá um pouquinho diferente das primeiras que nós fizemos. Mas a regra é a mesma, tá? O princípio que nós usamos lá, nós vamos usar aqui também, beleza? Vê se você quer printar aí, tá? Pega a letra A, pega a letra B, joga lá no teu rascunho, tenta fazer, beleza? Depois você comenta aí se conseguiu. E o ataque também, vamos lá, o nosso fator racionalizante aqui então. Vai ser esse aqui, nesse denominador com sinal trocado, né, pessoal? Isso, com sinal de mais. Então, coloca ali, tá? Sempre entre parênteses, né, professor? Não pode esquecer disso não, né, cara? Não, esqueça não. 7, que multiplica 3 raiz de 5, mais 2. Troquei o sinal. E, óbvio, vou trocar o sinal na parte de baixo também. O numerador e o denominador ficam multiplicados pelo mesmo fator racionalizante ali e tal. Beleza. Bota entre parênteses de novo, né, pessoal? Isso, para mostrar que está multiplicando. 3 raiz de 5 menos 2 que multiplica 3 raiz de 5 mais 2. Fechou. Beleza. Aqui eu vou só repetir agora, né? Não se preocupa mais com isso aqui não. Tá no finalzinho lá, se precisar fazer o chuveirinho. E aqui, aquele esquema, né, professor? Sim, do produto notável. Pois é, isso aí, desse jeito. Bem, esse é o teu A, este é o B. Em cima é só repetir. Então você vai colocar este ao quadrado menos esse ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 3 raiz de 5 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado. O seu ficou assim? Botou o parênteses direitinho? Botei, professor. Só travei agora. Eu sei. Fique tranquila. Fique tranquilo.
É normal os alunos travarem nessa parte, porque aqui eu não tenho só a raiz de 5 ao quadrado. Não é só cortar os dois. Não, né, professor? Eu posso fingir que aquele 3 não existe? Não, pode não. Ele está ali, ele está multiplicando, ele faz parte da base, ele também está sendo elevado ao quadrado. Então você vai fazer desse jeito. Tampa o 5, tampa a raiz de 5. Quanto é 3 ao quadrado? É 9, professor? Isso. Agora tampa o 3. Quanto é a raiz de 5 elevado ao quadrado? É 5, professor? Isso. Só isso, professor? Só isso. Depois você faz ali 9 vezes 5. Vamos lá. Então vai ficar assim. Em cima não mexe, né, professor? Não. E aqui, 3 elevado ao quadrado, 9. Vezes. Qual é a raiz de 5 ao quadrado? Professor, você falou que é só cortar, né? Isso, é raiz de 5 vezes raiz de 5, que é igual a raiz de 25, que é igual a 5, né, professor? Isso, então, ó. Cortei, no final sobrou só o 5. O que é comum nos alunos fazerem em sala de aula? Na pressa, na correria, na falta de atenção. Eles cortam isso aqui, faz 3 vezes, aí esquece de levar o 3, aí fica só o 3, né? E o 5 aqui, e 3 vezes 5, 15. Pois é, aí eu vou lá e ó, é errado, né, professor? Aí, Chico, professor, você é muito mal, eu digo, pois é. Então vai ficar aqui, ó, 7, que multiplica 3 raiz de 5, mais 2. Beleza. Então aqui ficou aqui o 9, né, vezes o 5, que vai dar 45. Repete o sinal de menos. E 2 ao quadrado é 4, né? Tá. Repete em cima. 45 menos 4 dá 41. Acabou, professor. Acabou. Se você chegou nesse final, cara, você tá de parabéns, mano. Tá de parabéns. Pode ser, né, conforme eu falei antes, que você precise fazer a distributiva no final. Isso é galho fraco, isso é besteira, né? Tá? Aqui, ó, 45, quando a pessoa... Isso, menos 4, 41. Foi? E aí tu faz, né? Então o professor pedir, tu faz, pô. O concurso pedir, tu faz. Isso aqui é só multiplicar, né, professor? Chuveirinho aqui, né? Isso. 7 vezes 3, 21. Aí tu vai colocar aqui, 21 raiz de 5. 7 vezes 2, mais. 7 vezes 2, 14. Acabou. Inclusive faltou 1 ali, né? 21. Raiz de 5 mais 14, tá. Bora lá, a próxima. Nessa próxima aí, mesmo princípio, né, professor? Isso. Isso aqui eu vou bem devagar, pessoal, porque tem vários detalhes que vocês veem mais atrás. Se é que viu, né? Pode ser, enfim, pode ser que você não tenha visto, né? Cada escola, né, segue um modelo. Então, vamos devagarinho. Primeiro, então vamos explicar em cima e embaixo, trocando o sinal aqui, é o nosso fator racionalizante. Vou repetir. 4 mais raiz de 3, entre parênteses, que multiplica ali, né? 4 mais... Troca o sinal, hein? 4 mais raiz de 3, fechei parênteses. E embaixo a mesma coisa, vou repetir isso aqui. 4 menos raiz de 3. E o nosso fator racionalizante é o 4 mais raiz de 3, em cima e embaixo. A gente repete esse denominador em cima e embaixo, trocando o sinal, né, pessoal? Isso. 4 mais raiz de 3. Foi. No fim das contas, na parte de cima, tu cai na distributiva, mesma distributiva que a gente fez aqui, né? Chuveirinho ali para todo mundo, né? Isso. E aqui embaixo, mesma propriedade de sempre, tá? Então a parte de baixo, mesma coisa, né, pessoal? Isso. A parte de cima, se você tiver uma noção mais bacana aí, né? Uma noção legal de produtos notáveis, tiver mais traquejo com isso, você já enxerga ali que 4 mais raiz de 3, tudo isso elevado ao quadrado, né? E já aplica lá, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, segundo, aquela danação toda, tá? O professor não tem essa visão não, mas a gente vai fazer. Vamos multiplicar aqui, beleza? Bom, aqui vai ficar, esse é o teu A, esse é o B. 4 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado, isso. Beleza. E na parte de cima, chuveirinho, né? Então vamos lá. 4 vezes 4, 16. Repete o sinal de mais. 4 vezes a raiz de 3. 4 raiz de 3. Não esquece, pessoal. 5 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Professor, velho, você está falando isso por quê? Do nada assim. Tu vai entender já já. Ó, agora embaixo, né? Raiz de 3 vezes 4. Repete o sinal de mais. Raiz de 3 vezes 4. Ah, tá. Peguei a visão, professor. Pois é. Você pegou.
Raiz de 3 vezes 4 ou 4 raiz de 3 é a mesma coisa. Isso. Mais. E raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente já sabe, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu fiz tanto isso hoje, né? Vai ser raiz de 9, né? Isso. E a raiz de 9 é quanto? A raiz de 9 é 3. Beleza? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que é 3. Pronto. Beleza. Agora a gente soma ali os semelhantes, a gente pode somar, né? Então, nem pensar em somar 16 mais 4 raiz de 3, não. Eu só poderia somar esse 16 com 4 raiz de 3 se o 16 fosse 16 raiz de 3. Aí eu poderia somar, tá? Eu só poderia somar esse 4 com esse 3 se o 3 fosse 3 raiz de 3. Aí eu poderia somar todo mundo. E aí, poderia. Fora isso, não, né, pessoal? Não inventa nada, pelo amor de Deus. Só os semelhantes que você pode somar. Você pode somar este 4 com este, porque os dois são raiz de 3. 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 vai dar 4 mais 4, 8. Sim, 8 raiz de 3. E o 16 você pode somar com 3 lá, né? Sem problema nenhum. Então vai ficar assim, ó. 16 mais 8 raiz de 3. Já somei os dois. Na adição, assim, professor, quando envolve radicais e tal, que são semelhantes, a gente soma só o termo que está na frente da raiz, né? Isso, tá? 4 mais 4, 8. Mais 3 sobre. No denominador vai ficar como ali? 16, né? 4 ao quadrado, 16. Menos. É aqui, cortei. Menos 3. Ei, professor Davi, cara. Eu sei o que você quer fazer. Não faço isso, não. Eu posso cortar 16 com 16? Nem pensar. Poxa, professor. Quando eu não quero cortar, pode cortar. Quando eu quero, não pode. Pois é assim mesmo. Não pode por quê? Porque tem sinal de menos e sinal de mais. Para você cortar, não pode ter nem sinal de menos, nem sinal de mais. É mesmo? É, só sinal de vezes. Tá legal? Aí tu faz a festa. Vamos lá. Esse 16 aqui eu posso somar com esse 3 numa boa. E isso aqui a gente repete. 16 mais 3, 19. Repete ali o 8, né? Raiz de 3. Tirou aqui da 13, né? Beleza. Então, no final das contas, sobrou 19 mais 8 raiz de 3 sobre 13. Vê se você quer printar aí. Professor Davi, cara, se fosse uma questão de múltipla escolha, a resposta poderia estar com esse aqui ao quadrado? Poderia. Poderia sim. Se isso passou pela tua cabeça, deixa eu mostrar aqui. Poderia estar sim. Isso aqui é ele vezes ele mesmo, né? Ou seja, E4 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Aí embaixo não mudaria nada, né? Ia passar por isso, até chegar nisso. Isso, não ia ter mudança nenhuma. Então, se fosse uma questão de marcar, né? Poderia estar assim, sem problema, tá? É porque a gente fez a distributiva aqui, mas poderia estar assim, com certeza. Tá legal? Bom, pessoal, eu finalizo essa aula por aqui, aula de número 5, né? Na aula de número 6 eu trago umas questões com nível um pouquinho mais alto, para ajudar aí a galera que está se preparando aí para um CFS, para um colégio naval, etc. Tá bom? Deixa um like aí no vídeo antes de você ir embora, se inscreve aí no canal, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.